Ainda dentro da arquitetura de memória, vamos falar um pouco agora sobre a BIOS. A BIOS é a memória que armazena toda a rotina de funcionalidade da própria arquitetura da placa lógica. É ela que determina como os barramentos, ou o próprio processador, ou os dispositivos de I/O vão funcionar e como vai ser organizado a pilha de memória. Essas BIOS obedecem a alguns formatos, como por exemplo, eles podem ter um chip no formato PLCC, uma das mais encontradas ainda hoje em dia, não só em notebook como em desktop, como por exemplo, que possamos mostrar esse tipo de formato que encontra-se na máquina da Toshiba. Este é o formato PLCZ, uma memória quadrada soldada à superfície da placa lógica. Podemos encontrar essa memória assim neste formato, soldada direto na placa lógica, como também, às vezes, através de soquetes. Nesse formato. Aqui temos o marrom é o soquete e o interior o chip. É claro que assim fica muito mais fácil a remoção do próprio chip, sem necessariamente ter muitos instrumentos para poder removê-lo. Essas memórias BIOS, elas armazenam, como já foi dito, a rotina de arquitetura da máquina. Uma coisa que fique bem claro é que as BIOS nem sempre armazenam a configuração da máquina, ou seja, o setup. O setup, no caso em notebook, em alguns casos, eles ficam residentes na BIOS. Em outros casos, eles ficam residentes em uma outra área de memória, dentro de algum chip 7 ou algum BGA, e esta área é onde nós armazenamos as configurações das máquinas. Essa arquitetura cria uma certa dificuldade para a remoção das senhas em notebook, no caso quando o usuário coloca e esquece a senha. Esses processos variam muito e muitas vezes também dificultam o processo de retirada. Em alguns casos, nós temos que ter determinadas rotinas que vêm especificadas nos manuais técnicos dos notebooks, dos fabricantes específicos dos manuais técnicos, ou em alguns casos, temos que fazer várias tentativas e processos esses, muitos desses eletrônicos, que requerem um certo conhecimento para poder remoção. Sendo assim, nós fazemos alguns testes que vamos demonstrar para vocês, que são testes diretos. E a maioria das máquinas que encontramos hoje em dia, a grande maioria, elas normalmente as informações estão contidas dentro da arquitetura da BIOS. Isso nos facilita muito, que podemos resetar através de um pino específico do próprio chip, que chamamos de BIOS, e dessa maneira reinicializamos o sistema. Nós encontramos dois tipos de flash, de memórias flash, que armazenam as instruções da BIOS. Essas memórias podem ter o formato PLCC, como foi mostrado adiante, e o formato VSOT, ou VSOP. Esse nome varia de acordo com a quantidade de pino. Mas, nos formatos PLCC, o pino 1 é o pino de reset da BIOS. Como poderemos resetar essa BIOS? Aterrando este pino, ou seja, pegando uma ponteira do nosso multímetro, uma das extremidades fica preso à estrutura metálica da máquina e a outra extremidade, com a máquina ligada, devemos apenas encostar, no caso dos soquetes PLCC, encostarmos a ponteira aterrada num pino desse chip. Fará com que a máquina que já está ligada seja apagada automaticamente, mas nada haverá nenhuma queima. Devemos apenas remover a fonte de alimentação, se tivermos a bateria, removemos também a bateria, ou seja, todas as fontes de alimentações, e religarmos, colocarmos a fonte e religarmos a máquina. E voltar todo o processo de inicialização. E perceberemos que realmente a senha deve ter assumido nestas nossas condições. Caso isso não aconteça, infelizmente, teremos que colocar processos mais delicados, que em alguns casos temos que levar direto ao fabricante, ou processos mais demorados e bem mais caros para a remoção desse problema causado pelo próprio cliente. O outro encapsulamento é o VSOP e o TSOP. Esses encapsulamentos têm o pino 9 como pino de reset. Vamos demonstrar para vocês agora como seria o resetar essa BIOS através de um soquete e do formato de encapsulamento PLCC. Devemos, com a ponteira preta do multímetro, tá? Uma das extremidades, todas essas partes metálicas, de um certo modo, todas elas estão ligadas ao terra da máquina. Uma vez eu alimentado essa placa lógica, é claro que eu vou estar usando o monitor externo, eu vou ligar essa placa lógica, vai aparecer imagem no meu monitor externo, eu vou colocar uma das extremidades da ponteira no aterramento da placa, seja ele qual for, e vou
encostar com a placa lógica ligada, eu vou encostar justamente no caso desse soquete PLCC, esse capsulamento PLCC, justamente no pino 1, que vai estar marcado com essa bolinha. Essa bolinha indica que é o pino 1 desse tipo de chip, que consequentemente o pino 1 desse tipo de chip é o pino de reset. Então eu dou um pequeno toque, encosto um pouco, retiro a ponteira, que automaticamente a máquina vai estar desligada, ela vai desligar sozinha, tá? Eu tiro tudo de novo, tiro a fonte de alimentação, espero alguns segundos, coloco de novo a fonte de alimentação e religo ela e observo que através da sua inicialização, se realmente aquele solicitação de password sumiu. Caso não suma, eu tenho uma segunda opção, é a remoção da bateria. A bateria do setup, que pode estar, nesse exemplo aqui, ela pode estar soqueteada ou pode estar soldada. No nosso exemplo aqui, ela está soldada. Tá? Então eu devo removê-la, ou ela toda, ou apenas levantar uma perna, tirando ela do próprio circuito da placa lógica. Uma vez tirada essa alimentação, também o próprio sistemática faz com que ela resete, fazendo assim com que toda a sistemática de password volte ao processo de inicialização. É claro que todos os processos, independente do que sejam feitos, é sempre bom eu remover a bateria do setup, independente do processo que eu faço, pois a bateria do setup mantém o circuito alimentado, ou seja, o circuito de gerenciamento do setup, ou gerenciamento da BIOS, ou da configuração da máquina, mantém ele ativo o tempo todo. Eu resetando o chip ou não resetando o chip, ele vai estar sendo alimentado. Então, a minha mobilidade para fazer esse processo fica um pouco amarrada com a bateria no local. Então, o ideal é sempre remover a bateria, independente, bateria esta, a bateria da BIOS ou a bateria do setup, porque me dá essa comodidade e essa segurança durante o processo, independente de qual eu escolha para fazer. E é claro que não é só a minha escolha, o processo que seja ideal para a remoção desses dispositivos. Caso realmente não tenha sucesso, eu terei que levar alguma assistência técnica ou consultar o manual de serviço do equipamento para ver qual o processo, se eu tenho que desenvolver algum loopback ou se eu tenho que entrar em contato direto com o fabricante, é claro que de posse com a nota de importação ou com a nota fiscal do equipamento, para que realmente possa ser resetado essas informações e ele volte a ser liberado sem a senha. Vamos falar um pouco sobre a fonte interna na placa lógica. Essa fonte interna ela tem a finalidade de gerar as tensões necessárias para a arquitetura de microprocessamento ou arquitetura de um modo geral da placa lógica, todos os seus circuitos funcionam. Essas alimentações variam mais ou menos entre, por exemplo, eu tenho 5 volts para alimentação geral, eu tenho 3,3 volts, alimenta parte do circuito de vídeo e controle de memória. Eu tenho alimentações como 12 e menos 12 volts, que são só usadas para circuitos com porta com 1. Caso essa porta não exista, como a maioria das máquinas já não existe hoje em dia, realmente esse tipo de alimentação de 12 volts já não se encontra mais. Vou encontrar tensões que vão variar de acordo com o tipo do fabricante do processador. Os processadores da AMD, eles variam de alimentação, ou seja, o seu core, mais ou menos em torno de 1,5 volt até 2,2 volts de alimentação de barramento. Tenho também no caso da Intel, que varia entre 1,2 a no máximo 1,8 de barramento. Isso variando de processador para processador. E dentro dessa arquitetura eu tenho chips que normalmente são fabricados pela Maxim. A Maxim é um fabricante de controladores de fonte, onde eu encontro 2 tipos de controle. Um controlador que só trata das tensões básicas e recebe também e gera o sinal de reset para o processador e recebe o sinal de power good, que é justamente o botão liga e desliga da fonte. Esse primeiro circuito gera essas tensões básicas para alimentar os circuitos que já foram ditos e também gera uma segunda tensão de 5 volts para alimentar a própria fonte específica do barramento do processador com as tensões que foram já informadas. Uma terceira fonte que está constantemente sendo alimentada é a fonte auxiliar.
Esta fonte auxiliar tem a finalidade de gerar uma única alimentação para o primeiro dispositivo que tem que estar sempre ativo na placa lógica, que é a BIOS. A BIOS pode estar sendo alimentada independente da máquina ser ligada ou ser alimentada quando eu ligo, no primeiro instante que eu ligo a máquina, pois a BIOS tem que estar ativa para que toda a arquitetura possa funcionar, porque sem a BIOS ninguém vai saber como vai ser tratado o barramento da arquitetura interna da placa lógica. Essa arquitetura ela é gerenciada por um circuito específico de PWM. Esse circuito tem a finalidade de gerenciar as fontes de energias de cargas da placa lógica, como por exemplo a bateria, ou a bateria de sistema, ou em alguns casos existem baterias de backup, e a própria fonte. Esse circuito faz com que ele possa controlar a intensidade de brilho e alimentação do meu próprio LCD. Ele controla as tensões diretas da memória ROM e da memória RAM e todos os outros circuitos que estarão funcionando quando a bateria estiver ativa. A finalidade disso é manter cada vez mais a durabilidade e a autonomia da bateria o tempo que for necessário. Esses circuitos vão variando de arquitetura de placa lógica para placa lógica, de fabricante para fabricante. Mas tudo isso se encontra realmente dentro da arquitetura da fonte da placa lógica. Os diagramas que vamos apresentar para vocês vão falar um pouco sobre dispositivos de entrada e saída, dispositivos de I/O. Inicialmente, nós encontramos um pouco a fonte, todas as tensões que são geradas pela fonte interna, acoplada não só à fonte, como também à própria bateria. Essas tensões vão para determinados circuitos específicos que nós vamos encontrar, como por exemplo, circuito de memória, circuito de vídeo, o core do processador, a bateria de sistema, a bateria de backup, enfim, essas tensões necessárias para que toda essa arquitetura funcione. Esse diagrama é um diagrama focado em cima do processador centrino. Acoplado a ele eu tenho os circuitos, especificando inclusive os chipsets que são do controle de clock. Esse próprio processador gera um barramento, esse barramento vai para um circuito de gerenciamento que vai gerar tanto controle para as minhas memórias de sistemas, que são DDR, como também para o meu circuito de vídeo. Circuito esse que se divide em duas etapas. A etapa monocromática, onde realmente seria que a gente possa conhecer vulgarmente como o circuito do DOS, ou seja, sem nada gráfico, sem nenhuma informação gráfica. E tem o circuito AGP, que é justamente as informações gráficas. Esse circuito de vídeo tem dois processos de chaveamento, onde quando o vídeo é modo gráfico, ele apresenta de uma maneira. Quando é modo comum, ou seja, o modo DOS, ele apresenta de uma outra maneira. Pois o circuito de gráfico usa uma quantidade de memória maior e o circuito monocromático basicamente usa memórias do próprio sistema em si. Seguindo essa arquitetura, entramos propriamente dito no controlador de I/O. Esse controlador de I/O gera não só controle para os controles de discos, como HD, CD, enfim, tudo que envolva disco ou até o próprio flop, como também a arquitetura dos chips de áudio, que automaticamente também geram controle e sinal para os modems. Modem esses que em alguns notebooks podem ser on-board e outros podem ser off-board através de determinados cartões que são presos à própria placa lógica e podem ser também removidos. E esse circuito também gera também sinais de entrada e saída de áudio e do próprio modem. Temos também um circuito de CIO, que é o circuito que trabalha com as portas seriais, que seriam as portas como, por exemplo, o infrared, a porta comum, a porta paralela em si. Essas informações que estão acopladas ao circuito da CIO. Tem o controlador do teclado, onde esse controlador ele vai controlar não só os teclados externos, como o próprio teclado interno e o mouse PS2.